Olá, tudo bem? Nesse vídeo de VBNet com Access, vamos ver como trocar a senha de um usuário, como um usuário troca a sua própria senha. Ele entra com a senha atual, a nova senha, duas vezes. Se eu ticar aqui, eu consigo ver o que foi digitado. Se eu tirar o tique, eu não vejo. Clico no alterar. Agora, esse usuário passou a ter a senha como teste. Ele alterou de teste 123 para teste. Não esquece de deixar o seu like para ajudar o canal e vamos para o vídeo. Então, no outro vídeo, nós fizemos o formulário de login e o formulário de cadastro de usuários. Neste aqui, nós vamos fazer a troca de senhas. Se você quiser ver o vídeo anterior, o link dele está na descrição deste vídeo aqui. Em cima do nome do projeto, clique o botão direito, adicionar, formulário do Windows Form. Esse formulário vai chamar FRM usuário trocar senha. Clica no adicionar, como eu já tenho adicionado, não vou clicar, vou cancelar o meu. Você clica no adicionar. Aí vai criar este formulário. FRM usuário trocar senha. 2 cliques nele. No caso, o seu está aberto aí, provavelmente. Ctrl Alt X para mostrar a caixa de ferramentas. Ctrl Alt L mostra o gerenciador de soluções. Eu já deixei meu formulário pronto para ganhar tempo. Isso daqui são labels. Então você arrasta os labels para cá. E isso daqui é a propriedade teste. Senha atual, nova senha, redigite a nova senha. Esse daqui é um text box. Arrasta um text box para lá, text box. O nome dele é txt senha, F4 para mostrar a janela de propriedades. O max len dele é 30. Max len 30. E o password share é um asterisco, porque ele vai digitar uma senha, é para ela não aparecer. Esse também é um text box, arrasta outro text box para cá. E esse é o txt senha nova, o nome dele é esse. Também é um max len de 30. E também o password share é um asterisco. Esse outro é um text box também, chama txt senha nova 2. Max len de 30, password char um asterisco. E esse aqui é o checkbox. Arrasta um checkbox para cá, ele vai chamar chk mostrar senha. Esse aqui é um botão, arrasta o botão para cá, ele vai chamar btn alterar e o texto dele é alterar. Então, esse formulário será usado para alterar a senha de um usuário. O usuário que estiver logado vai digitar a senha atual dele aqui e vai digitar a nova senha aqui e vai repetir a nova senha aqui embaixo e vai clicar no alterar para salvar. Por que ele tem que digitar a senha atual? Imagina a seguinte situação. O usuário deixou alguém usando o sistema com o nome dele. E esta pessoa vem aqui e altera a senha, pensando que estava usando um usuário e estava usando o outro. Para não acontecer isso, sempre pedimos a senha atual. Então aqui em menu, Ctrl Alt L, 2 cliques aqui em menu. Se não estiver aparecendo, aí vai aparecer. Aqui em controle, trocar senha, 2 cliques aqui. A gente vai colocar essa linha de código aqui, ó. A gente vai por essa linha. Isso aqui tudo é uma linha só. Eu sempre uso o meu Visual Studio para quebrar a linha e não para mostrar ela numa linha só. Porque eu não gosto que fique para lá. Eu gosto de estar lendo o que está escrito. Então tá aqui, salva, clica no iniciar só para a gente ver como que ficou. Vou aqui em controle, trocar
senha. Tá aqui. Aqui eu digito a minha senha atual. Aqui vou digitar a outra senha, a nova senha. E aqui vou digitar outra vez a nova senha. E vou clicar no alterar. Mas observe o seguinte, enquanto o usuário digita, ele não consegue ver o que é que ele está digitando aqui. Nós vamos dar uma opção aqui, ó, quando ele clicar aqui, ele vai mostrar o que está sendo digitado aqui. Se ele tirar o tique, não vai mostrar, vai deixar como está aqui agora. Vamos fazer tudo isso daí. E no final, quando ele clicar no alterar, vai salvar a senha nova. Vamos lá. Então aqui, em FRM, usuário trocar senha. Vamos fazer esse aqui primeiro, ó. 2 cliques. Então eu estou no Checked Change do CHK mostrar senha. Vou pôr um código aí. Então eu coloquei esse código no evento Checked Change. O que vai acontecer? Quando o usuário deixar marcado mostrar as senhas, ele vai pegar a propriedade password char e vai deixar vazia. Isso quer dizer que vai aparecer tudo que ele está digitando ali. Quando ele tirar o ticket, vir aqui tirar o ticket, aí ele vai pôr o asterisco e vai esconder novamente a senha. Vamos executar para ver só esse passo aqui. Então eu entrei como Rodrigo, vou trocar a senha, vou deixar aqui, ó. Vou pôr aqui mostrar, aí ele mostra. Por quê? Porque ele passou aqui, ó. Tá ticado, ele tirou essa propriedade password char. Se eu desmarcar, aí ele não vai estar ticado. Então aqui vai ser falso, ele vai passar aqui. Aí ele volta a esconder. Quando a gente clicar aqui no alterar, primeiro, aqui tem que ter uma senha, porque pode estar vazio. Segundo, aqui tem que ter a mesma senha que está aqui, porque pode ter uma senha ali e outra aqui. Aí eu não sei qual que vai gravar. Outra coisa, para que ele faça essa alteração, ele tem que acertar essa senha atual. Vamos fazer isso. Eu fechei todos os formulários aqui em cima e abri só o FRM, usuário e trocar senha. Vou pressionar a tecla F7. Aqui no começo você vai pôr Import System Data OLEDB, do jeito que está escrito aqui. Quando você já sabe a namespace, você já põe direto aqui. Por quê? Porque favorece a digitação. Vou voltar no design, 2 cliques aqui no alterar. Aqui nem precisava ter aberto, né? O que eu estou fazendo aqui, ó? Eu estou validando o formulário. Em seguida aqui, eu vou salvar. Aqui eu vou salvar, só que não agora. E assim que eu salvar, eu vou dar mensagem, senha alterada. E vou fechar esse formulário, esse que eu estou trocando a senha. Essa ou melhor, essa função validar form está aqui embaixo. Se você digitar, ela fica vermelha, mas quando você fizer ela aqui, ela vai resolver. Estamos validando o form da mesma maneira de sempre. A única exceção é justamente essa primeira validação aqui. Então vou falar primeiro dessas daqui. Aqui está verificando se a senha nova, se o que ele digitou aqui como nova senha, tem pelo menos 4 caracteres. Se não tiver, não vai validar o formulário. E também está vendo se aqui na segunda digitação tem alguma coisa digitada. Se não tiver nada digitado, ele vai pedir para digitar. E também não vai validar. Se tiver alguma coisa digitada aqui na senha nova e senha nova 2, tiver digitado aqui e aqui, ele vai comparar se elas são diferentes. Se são diferentes, também não vai validar. Por quê? Porque a senha tem que ser igual. Mas se passar por todas essas daí, aí sim vai validar o formulário, vai gravar a senha atual. Aqui ele está chamando uma outra função para validar a senha atual. A senha que ele digitar aqui.
para que uma outra pessoa não chegue nessa tela e troque a senha dele quando ele não está no computador. E aí ele não consegue mais acessar. Ele é o usuário que está logado. Então, validar senha atual está aqui embaixo. A função começa aqui. Está selecionando apenas a senha da tabela usuário. Essa tabela aqui do Axis, onde tem o cadastro de usuários. Está pegando pelo ID. Aqui é um parâmetro, esse parâmetro está aqui, como no outro, quando foi salvar o usuário. Ou quando foi, na verdade, quando foi abrir e mostrar o usuário. Está instanciando uma conexão, está abrindo a conexão, instanciando um command, aqui está atribuindo PID usuário. Quem é PID usuário? É o ID do usuário que está logado. Ctrl Alt L, se for aqui em módulo, são essas variáveis aqui, ó. O ID do usuário, o nome do usuário, se ele é administrador, se o acesso é permitido. Então eu estou fazendo o quê? Eu estou usando isso aqui no where, senão eu troco a senha de todo mundo. Aí, aqui na verdade estou só verificando se a senha é válida. Não estou trocando a senha ainda. Aí ele vai procurar aquela senha e vai comparar se o que ele digitou aqui em TXT senha está igual à senha que está no banco de dados. DR aqui representa a minha tabela usuários. E senha é o campo que tem a senha. Então aí, nesse caso, eu vou voltar aqui, ó. Nesse caso, o formulário foi válido. Por quê? Porque ele validou os dados do formulário e validou também a senha, que faz parte dos dados do formulário. Aí eu vou salvar aqui. Então, vou fazer mais uma sub aqui. Então, aqui no clique do botão, só subir um pouco a tela. Depois do validar form, estou chamando a sub salvar senha nova, que é essa aqui, está aqui embaixo. É um update na tabela usuário. Está atualizando a senha com o parâmetro senha. O parâmetro senha está aqui embaixo, está recebendo TXT senha nova. Está recebendo o que o usuário digitou aqui. E vai salvar. Aqui no caso está fazendo update. Veja que está filtrando pelo PID usuário, que é o ID do usuário logado. E aí executa o comando. Tem o try. Se tem um try, vai ter um catch. É isso aí. Então agora eu vou fazer assim, vou executar, vou entrar como Rodrigo. Rodrigo tem a senha teste 123. Vou aqui em trocar senha. Vou pôr aqui para mostrar. Então essa é a minha senha atual, foi a senha que eu fiz o login. E essa é a nova senha. E aqui estou repetindo a nova senha. Eu vou aqui no banco de dados do Axis para te mostrar. Ó, a senha é do Rodrigo, que está sendo trocado. É teste 123, que é a senha atual aqui. Ó. 123. Aí eu vou clicar no alterar. Senha alterada. Ok. Vou fechar aqui e vou abrir novamente. Teste ó, do Rodrigo. Esse era o PID usuário. Então salvou a senha. Agora, a hora que eu entrar, o Rodrigo entrar, ele tem que entrar com a senha teste. Beleza. Mas aqui vai surgir um outro problema, que a gente vai corrigir agora. Então, esse problema vai ocorrer quando o administrador estiver usando. Vou mostrar o problema. Eu vou sair, fechei tudo, vou executar novamente e vou entrar agora com o administrador. Você tem que entrar com o usuário que aqui está marcado como S, senão não vai funcionar. O que eu vou mostrar agora. Então eu entrei no sistema, vou em controle, vou em cadastro de usuário, tem aqui o Rodrigo, eu vou clicar no alterar. Veja que o administrador está vendo a senha de um outro usuário. Isso não pode acontecer. Então o que nós vamos fazer aqui? Vai vir assim, sem nada. Se o administrador digitar uma senha, então o administrador está trocando a senha para o Rodrigo aqui no caso.
Só que ele não vai ver a senha aqui. Então nunca a senha virá aqui. Por quê? Porque que nem o Rodrigo definiu a senha teste. O Devanir, que é o administrador, não sabe disso. E nem precisa saber. Aliás, ele não deve saber. Então vamos fazer assim, ó. Parei a aplicação. Eu vou no código. Ctrl Alt L. Eu vou aqui no cadastro do usuário. Vou dar 2 cliques aqui no formulário. É esse mostrar aqui, ó. Então o que eu vou fazer aqui? Eu não vou trazer essa senha. Tá vendo aqui, ó, TXT? Eu vou pôr só um comentário aqui para você saber disso. Aqui não está parado, ó. Vou parar, stop. Estava executando, por isso que ficou assim com esse sinal. Eu tenho que parar a aplicação. Agora parou. Então eu deixei aqui, foi no mostrar usuário, nessa função. É uma função ou é uma sub? É uma função, uma sub. Então eu pus um comentário. O que vai acontecer? Agora a senha não virá. Isso vai dar um outro problema, mas vamos ver esse. Isso é muito importante você entender essas jogadas. Porque é esse jogo de lógica que deixa o sistema bom ou ruim. Então eu vou entrar aqui, vou aqui em Rodrigo, vou no alterar. Beleza, ele não veio. Se eu digitar uma senha aqui, eu vou substituir a senha do Rodrigo. Ocorre o seguinte, que às vezes eu entrei aqui só para alterar o e-mail, ou só para alterar o nome dele que estava errado. Nem quero mexer na senha. Então na hora que a gente salvar, a gente vai ver se essa senha está em branco. Se ela estiver em branco, nós não vamos salvar a senha. Mas se ela não estiver em branco, nós vamos salvar a senha. Depois eu vou explicar qual é a situação que isso vai ser usado. Então aqui no cadastro, 2 cliques no botão salvar, clique o botão direito, ir para a definição. Então está aqui o salvar o usuário. Eu fiz umas mudanças aqui. Foi aqui no update. Aqui em cima continua igual. Eu tirei a senha que estava aqui depois do e-mail, passei ela aqui para baixo. Eu só vou usar a senha, só vou gravar ela, se o TXT senha for diferente de vazio. Ou seja, se ele digitou algo aqui, eu vou alterar, senão não vou alterar. E o where está aqui. Aquele where que estava no final, veio aqui para baixo. Isso é uma concatenação. Isso aqui é a mesma coisa que SQL é igual a SQL concatenado com isso aqui. Aqui é a mesma coisa, SQL é igual a SQL concatenado com isso aqui. Aí aqui, ó, eu fiz uma outra alteração. A senha, acho que estava aqui depois do ativo. Ou melhor, a senha estava aqui, acho que depois do e-mail. Aí eu passei ela no final. Aqui eu fiz a mesma coisa, passei ela depois do ativo, do campo ativo, do parâmetro ativo. Por quê? Porque ela só vai existir esse parâmetro se tiver uma senha digitada lá, o administrador que está trocando a senha para algum usuário. Bom, vou voltar aqui no formulário, 2 cliques no salvar, aqui no validar, cliquei o botão direito, ir para a definição. Então aqui tem um lugar aqui, ó, que eu estou validando a senha. Estava só isso aqui. Não aceitavam a senha menor do que 4 caracteres. Porém, agora a senha pode estar vazia. Então só não vai aceitar menos que 4 caracteres se tiver digitado alguma coisa lá. Se tiver em branco, não. Vai passar. Agora eu vou executar. Na prática fica melhor para explicar. Entrei como administrador. Entrou como Devanir, mas vai alterar a senha do Rodrigo, porque o Devanir é um administrador. Selecionei o Rodrigo, cliquei no alterar. Vou aqui no banco de dados antes. A senha dele é teste. Só troquei o nome dele e deixei a senha em branco. Vou salvar. Vou fechar aqui. Vou abrir novamente. Veja que ele alterou aqui o nome, mas não alterou a senha, não colocou branco aqui. Agora eu vou voltar
e vou alterar novamente. Vou tirar esse Júnior daqui e vou escrever aqui a senha assim, ó. Outra. E vou salvar. Agora eu vou voltar aqui no Axis. Voltei no Axis, fechei, não vou salvar. Vou abrir novamente e aqui ele trocou a senha. Então, para que serve isso daqui? Vamos supor que o Rodrigo esqueceu a senha. O administrador vem aqui e põe uma senha nova para ele, mas nunca vai ver a senha do Rodrigo. Quando o Rodrigo trocar a senha dele, o administrador, que no caso é o Devanir, nunca vai ver a senha do Rodrigo. Isso é uma característica que você deve manter no seu sistema. De um administrador não conseguir ver a senha de um outro usuário. Não é porque ele é administrador que ele tem que ver senha. Senha não se vê. Uma outra coisa, fechando aqui tudo, aqui no banco de dados a gente precisa encriptar. Aqui não está encriptada, mas isso é um outro assunto. Nós temos alguns vídeos, acho que 2, de encriptação. Acho que tem o hash e AES. O ideal aqui é que você faça a criptografia. O que eu queria passar nesse vídeo para você era isso. Se você gostou, deixe o seu like para ajudar o canal. Faz o seu comentário para eu saber o que você está pensando. Se inscreva para receber as notificações e até o próximo vídeo.